Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago para conversarmos sobre o que está acontecendo no mundo, né? Depois, principalmente da eleição ali nos Estados Unidos e também o que vem acontecendo em relação aí à Europa. E para falarmos sobre esse tema, eu trago Gustavo Mercilian, ele que é da Strategy em Londres, ele que está aí olhando mais de perto tudo que vem ocorrendo, e é por isso que eu quero trazer ele para conversarmos sobre esse panorama, né, entre Estados Unidos e Europa. Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez. Começamos conversando sobre fundos imobiliários, depois falamos aí, né, no outro episódio em relação a sua tese, né, do seu trabalho de conclusão, que era, né, muito significativo, fazia todo esse link, né, entre Europa e Brasil. E agora vamos falar aí sobre Estados Unidos e Europa e também como que isso acaba atingindo. Mas antes, para quem ainda não te conhece, se apresente e aí sim vamos contextualizar tudo que vem ocorrendo nesse mundo que não para, né, Gustavo? Não, com certeza. Obrigado aí pela oportunidade de falar mais uma vez, Andréia. Acho que a gente já fez alguns episódios aí, já é uma quinta temporada daqui a pouco. A gente começou lá em 2021, 22 ainda, né, quando eu estava na Dream Investimentos, né, a gente era ainda parte portfólio manager ali do fundo BIM 11, né, depois mestrado aqui fora, fui ficando aqui no exterior e começando uma carreira mais internacional desde 21, 22 ali em diante. Na parte do mestrado, ali ainda na parte de REITs, né, a gente comparou na época, tem aí nos episódios anteriores ali os REITs em US, aqui na Europa, no Brasil, as correlações em relação aos REITs, em relação às taxas de juros e inflação. E hoje, aqui na Strategy, a gente chegou a fazer um episódio aí mais ou menos quase um ano, né? O tempo voa. Já em relação à Strategy, né? Ela é uma companhia baseada em Londres, né? Eu trabalho na Strategy já tem um pouquinho mais de um ano. E antes trabalhei também um pouquinho no Commerzbank também, que é um banco alemão em Frankfurt. Então já tenho aí alguma experiência nessa parte em relação à região europeia, no continente europeu. Agora, em relação aos blocos econômicos, agora em UK, né, no Reino Unido, mas muito acompanhando bem de perto também a economia em US, e né, levando um pouquinho do meu background e pelo fato de estar aqui em Londres, a gente consegue estar muito próximo dos grandes bancos e levando as estruturas para family offices around the world, né, no mundo inteiro. Eu hoje toco, né, eu sou responsável para o Brasil e funciono também como um backup também em Argentina, Chile, Uruguai, com alguns clientes também em Brazilian Hubs ali, que seria Miami, está tendo um boom bem interessante agora, Luxemburgo, Portugal, Ibéricos também, então venho auxiliando alguns family offices no mundo inteiro, tá? Para quem não me conhece, então basicamente nós atuamos aqui na Strategy muito próximo dos grandes bancos aqui em Londres, dos bulge brackets, né? A gente costuma falar dos grandes bancos ali, então JP Morgan, Barclays, Bank of America, Goldman Sachs, até os bancos menores como Marex, Leonteq e CLSA, então alguns bancos mais um pouco menores e também, claro, os nossos bancos aí regionais tradicionais aí da América Latina, como Itaú, BTG, principalmente Itaú e BTG, XP também ali em alguns momentos. Mas então a gente fica muito próximo dos grandes bancos, atuando como um grande distribuidor de ideias ali de maneira ativa, e auxiliando family office, hedge funds e bancos em todos os segmentos, desde derivativos, que é o nosso carro-chefe, mas também atuando em cash equities, em bonds e também SPV/AMC Solutions, que seria uma espécie de carteira administrada offshore das grandes gestoras no mercado mundial. Então vamos
vamos falar aí, né, qual é o panorama atual Estados Unidos e Europa em 2025, né? Depois da vitória do Trump, tarifas, enfim. Como é que tá toda essa situação aí, você que acompanha bem mais de perto? Primeiramente o mercado teve um spike ali interessante ali em S&P, em Nasdaq ali, quando o Trump, né, tinha ali se reelegeu, veio para o segundo mandato, né, não se elegeu, mas veio para o segundo mandato, então teve um spike interessante, um rally interessante ali dos índices americanos, mas isso logo após US tariffs, né, as tarifas, né, do Trump, que são inflacionárias, né, importante lembrar. Então a gente viu os índices recuando, S&P, Nasdaq ali voltando para menos 10%, menos 15% year to date. E isso traz bastante volatilidade para o mercado de forma geral. Se você tem um pouquinho mais de tarifas, obviamente são políticas mais inflacionárias e dessa forma você tem o Fed obrigado a segurar um pouquinho ali a taxa de juros e falar, deixa eu ver quando que eu vou realmente abaixar essa taxa de juros, né? O pace vinha um pouquinho mais rápido, hoje está ali em 4,25, a banda ali 4,25, 4,50 ali em US, então o pace vinha um pouco mais rápido, a inflação ali está um pouco mais controlada, com dados um pouco mais mistos de forma geral. Então teve mês retrasado veio um pouquinho acima das expectativas, inflação em US veio 2,9, 3, agora era esperado 3, veio 2,9, então dados um pouco mistos ainda, então eu acho que o Banco Central americano, Fed, acaba ficando um pouquinho mais esperando um cenário um pouquinho mais dovish ali para ver o que vai acontecer, data dependente, né, como a gente fala. E basicamente é isso. Então, o DS, por exemplo, né, como a gente fica muito próximo dos grandes bancos aqui em Londres, o Goldman Sachs, né, soltou uma nota aí há 2, 3 semanas atrás, falando, olha, US tariffs a gente acredita que é transicional, né, o risco vai ser transitório. Então, algum momento que o Trump ele começa a falar, olha, eu vou cumprir, eu não vou mais cumprir, não vai ser isso. Então acaba ficando para os grandes bancos, eles vão tratando o US tariffs cada vez mais como algo que vai transitar e vai passar e até que ponto que eles podem colocar US tariffs como algo uma política que vai acabar ficando um pouco mais, né? Então, eu acho que esse é o principal a principal ideia dos research dos bancos, eles aumentaram um pouquinho o forecast deles lá de 15% para 20% em relação à possibilidade de recessão em US, mas é transitório. Então, enquanto for transitório o US tariffs, e aparentemente isso, né, você já tem um repique ali, um rebounding ali, uma recuperação dos índices nessas últimas 2 semanas, muito pelo fato de o US tariffs não estar se configurando, né? E aí a gente tem um rebound, né, uma recuperação dos índices, a gente tem os bancos já voltando a falar, não, acho que não vai ter recessão, acho que a gente gosta de US equities, né, a gente gosta de estar alocado em US. Europa se fortaleceu com essa história de US tariffs, né, a gente tem o índice DXY que mede o dólar perante as outras moedas, né, o índice do dólar, o DXY, né, e o DXY ele vinha muito bem, performando até 109 ali, chegou a bater 109, e veio o US tariffs, voltou, regrediu, e os outros pares de moedas fortes começaram a andar. Então você teve o euro aí subindo até 1,09, estava quase a paridade, estava quase 1 para 1 euro em relação ao dólar. Você teve a libra esterlina indo de 1,21, que foi o low dos últimos 12 meses, para 1,30. Então, voltou o cable, né, que a gente fala, o USD, o GBP, o USD voltando para 1,30. Então, um respiro em relação a essas moedas que vinham ali apanhando em relação ao dólar até dezembro de 24. Muito por quê? Pelo fato de o spread ainda está interessante. Você tem uma inflação um pouquinho ali mais controlada, talvez, em algum momento. Você tem ali na Inglaterra os juros a 4,50.
então é um juros ainda alto, se você for comparar com os outros peers. Na Europa está 2,90, então você coloca lá a inflação, qual que é o spread da inflação ali em relação à inflação em Europa, né? Se você for comprar um Treasury europeu, qual que é o spread em relação a gilts aqui no Reino Unido, se você for comprar um Treasury aqui no Reino Unido? Então é maior. Então você tem um respiro, principalmente da libra esterlina nesses últimos tempos. Então é isso, falei um pouquinho aí dos cenários, né? Acho que de inflação nos blocos, taxa de juros. Acho que o cenário daqui para frente me parece um pouco ainda nebuloso, a vega ali um pouco ainda maior. Quando a gente fala vega maior, é a volatilidade nas opções. Dito isso, a gente está aqui para prover soluções para os family offices. Se você tem uma vega maior, provavelmente você vai ter uma put em melhores condições, né? Um índice que cai um pouco mais ali no dia. Hoje o spot market está mostrando aqui menos 1 para a Nasdaq, então você pode ter uma vega maior, uma short put ali, você pode fazer uma condição melhor. Então, a gente está aqui para ajudar os family offices de uma forma geral, né? Tanto na parte de derivativos, quanto na parte de estruturar uma nota, né? Onde você possa captar também, você já tem um dinheiro captado aqui offshore e você quer estruturar uma nota. A gente tem a SPV Solutions, que é uma carteira administrada offshore, para alguns family offices que queiram ter ali uma carteira, um mandato offshore, né? Então, a gente está aqui oferecendo soluções nesse amplo mercado, aí, nesse big market de acontecimentos. E como é que estão as relações, né, principalmente depois aí desse tarifaço aí, vai ter tarifaço, não vai ter tarifaço, aí tem a repressão de um, vai de outro, mas como é que estão as relações internacionais, então, entre os Estados Unidos e a Europa atualmente? Olha, assim, né, se você for falar de geopolítica, a gente viu no mês passado o Zelensky com Trump e tudo mais, né? A gente precisa entender, assim, eu não sou nenhum especialista também em relação a macro, onde eu fico só em research macro, mas precisa ver exatamente o que o US quer passar, o que os Estados Unidos quer passar de imagem ali pro Putin em relação às conversas, né? Então, as negociações, né, em relação à guerra. Então, aqui na Inglaterra, as relações continuam boas, né, o Reino Unido em relação aos Estados Unidos. Eu diria que o Trump pegou muito ali a parte Europa, o bloco europeu como um todo. Então, Keir Starmer ali, ele continua, né, o primeiro-ministro aqui, ele continua aparentemente com boas relações. Eu acho que o Keir Starmer, na hora que ele fala, eu vou colocar tropas na Ucrânia para defender a Europa, o continente europeu como um todo, ele com certeza está respaldado em relação aos Estados Unidos, por mais que os Estados Unidos queiram mostrar ali, talvez para a Rússia, né, que quer negociar, que vai bater no bloco europeu também, que vai colocar tarifas e tudo mais. Então, acho que a Inglaterra ficou um pouco mais, por mais que um principal parceiro, e isso acaba através de uma segunda variável atingindo um pouco o Reino Unido também, pela US Tariffs em Europa, eu acho que acaba atingindo um pouco, mas não nenhuma tarifa direta especificamente para o Reino Unido. Para a Europa já é um pouco diferente, é um pouco, acho que as relações, né, também não ficam tão parelhas ali em relação a UK e US, acho que tem um pouco uma diferença, tá? Então, eu acho que acho que relações assim, elas continuam, as tarifas continuam indo e vindo, mas na minha opinião, acho que é transitório também. Estou com grandes bancos também, acho que é transitório e em algum momento isso vai ficar um pouco de lado no mercado. Ou seja, é um meio, né, de testar, né, como é que vai ficar essas relações aí, né? Conforme a coisa vai acontecendo, ou ele vai recuando, ou ele vai avançando. Não, e a Vega, né, a volatilidade vai lá em cima, né? A Delta um Exatamente. pouquinho, Vega, todas as gregas das opções acabam ficando mais atraentes pelo fato dessa volatilidade toda no mercado, né? Então, acaba sendo interessante, um mercado interessante, onde você não sabe o que pode acontecer e muitas casas indo para
a gente vê indo para safe haven assets, né? O ouro foi para tá na máxima histórica agora com 3.100, ali chegou a bater 3.100. Então é um momento ali que muita gente acaba indo para o safe haven, né? O flight to quality assets ali, né? Então, né, para quem não sabe, né, a parte acaba indo para a qualidade, né, dos ativos com mais qualidade. Então, o Bitcoin também sofreu com uma volatilidade imensa, vai vir recessão, não vai. Então, enfim, a gente está aqui para montar estratégias olhando, observando o mercado e aproveitando que a gente está muito próximo dos grandes bancos. E desafios, né? Com tudo isso, com essa volatilidade, esse já é um ponto, né? Mas e os desafios econômicos, né? O que você tem visto a respeito? Olha, acho que o desafio agora é manter o crescimento, acho que nos blocos. Na Europa, né, tem uma recessão técnica na Alemanha. Aqui também teve o novo budget em UK, aumentando também os taxes. Então, continuar crescendo num cenário onde você tem, né, a taxa de juros ainda muito alta, onde você ainda tem que de repente ali conseguir voltar à meta estabelecida de 2% de inflação, hoje em todos os três blocos ainda mais próximo do 3% do que do 2%, eu acho que é um cenário mais de estagflação mundial, e isso o Brasil sofre, né? A gente acaba vendo que o Brasil ali ficou muito descontado por muito tempo, né? Agora teve um repique ali na bolsa, no próprio IFIX, que a gente tomou conta por muito tempo também, que a gente cobriu. Ficou muito descontado por muito tempo, mas muito dependente de fluxo estrangeiro também, né? Então, se você tem uma corrida para o safe haven assets, você acaba tendo o Brasil um pouco de lado ali, né, pro gringo. Então, esse cenário acabou mudando um pouquinho, na minha opinião, ainda muito muito pautado numa taxa de juros ainda indo a 14,25 também. Então, acho que todos os governos eles têm seus desafios, né? Se eu entrasse em cada governo para falar, a gente ia acabar muito tarde nosso podcast, mas eu acho que o principal desafio é a parte de estagflação, a parte de crescimento, você conseguir manter o crescimento mesmo num cenário de juros um pouco mais altos. Acho que basicamente também a questão geopolítica das guerras e todo o choque de oferta e demanda mundial. Hoje a gente tem uma curva dos combustíveis também, gasolina, óleo, né, WTI voltando ali, tem um choque de oferta e demanda também grande por causa desses choques geopolíticos. Então, acho que eu diria esses pilares aí, principalmente inflacionário, interest rates altos, crescimento, enfim. No Brasil, eu acho que é um pouco mais diferente. Acho que a gente tem um governo aqui, ali ainda que até dezembro ali vinha atrapalhando constantemente ali, diariamente, em relação às notícias. O USDBRL chegou a bater ali a 6,30, acho que um belo dia perto do Natal ali. Aí começaram os leilões de linha, né? O Banco Central acho que queimou mais ou menos uns 30%, acho que hoje está com uns 350 milhões ali de reserva, 300, acho que chegou para 315, né? Deu uma voltada agora, estava checando ontem também, mas basicamente você tem ainda um cenário muito nebuloso em relação a Brasil, e quando você tem uma corrida pelos emergentes, como é o caso agora, nas últimas 2, 3 semanas, acaba que não só o Brasil se fortalece pelo juros real, né, perante ao juros muito alto, né, que eu acho que eu diria que é a principal variável, mas todos os emergentes também se fortalecem, claro, né. Índia, a própria China, então, enfim, acho que cada país tem seus desafios. Viu quanto é importante você estar, né, diversificado no mundo, né? Não só pura e simplesmente no mercado local, né, Gustavo? E eu acho que é isso, acho que os brasileiros têm começado a olhar para o mercado internacional, tanto na parte de investimento, quanto na parte de captação offshore também. Esse risco, essa parte local, o perigo de você também começar a fazer ativos ali a 20% nominal, é que assim, o investidor também pode não pagar. A algum momento pode dar uma dor de barriga, né? E a gente viu isso acontecer nos fundos imobiliários, viu isso acontecer também
de forma geral, né, nos fundos agro. Então, é uma taxa nominal muito alta e para você ficar num risco local. É um risco onde o dólar pode, do nada, acelerar e 20, 25% num piscar de olhos. Então, você tem as duas pontas. O investidor procurando captar dinheiro, o investidor querendo investir. E é basicamente isso. Você vê que o pessoal aí no Brasil também, os fundos começam a ficar um pouco mais enxutos também, né? Então, acho que pega ali o ranking de fundos ali, Ambima, você consegue ver que alguns fundos ainda conseguem manter o AUM muito pelo fato de diversificar, né? Em relação ainda aos investimentos, né? Como que você tem visto as mudanças ali, o USA, aí no Reino Unido? O mercado continua muito dependente das notícias que saem ali semanalmente. Tem semana que você fala, não, realmente as taxas de juros vão arrefecer, a gente vai para fixed income, a gente vai para US equities, a gente vai para S&P, Nasdaq, mas eu acho que fica muito de acordo com o momento, né? O que os fundos macros acabam olhando bastante, né? A gente aqui na Strategy, né, a gente está aqui para ajudar os hedge funds nas respectivas estratégias. Se eu tenho, por exemplo, um cenário onde o gold está muito alto, eu posso fazer uma call spread, que nada mais é que dois conjuntos de estratégias de call, que você, com dois strikes diferentes, né, ou você pode fazer um OTM e ATM, né, no dinheiro e fora do dinheiro, ou pode ser também outro tipo de call spread, mas que você consiga controlar ali a parte do downside, do gold, porque se eu já tive um ativo que já subiu tanto, eu consigo travar toda essa parte que ele já subiu e ainda capturar um pouquinho do upside. Então, a gente aqui a gente está servindo, por exemplo, o Family Office que quer um safe haven asset, o Family Office que olha para iguais equities, acredita que prefere ficar fora do idiosincrático, que é a parte mais diferenciada. Eu não quero ficar em DAX alemão, na bolsa alemã, não quero ficar em FTSE aqui no Reino Unido, na bolsa inglesa, eu quero ficar em Eurostoxx. Então a gente tem esse tipo de family office que quer ficar um pouquinho mais focado nos índices. Então ali a gente cria, a Vega está um pouco maior, você viu que a Vega está um pouco maior, a gente fica ali praticamente sendo um braço, como se fosse um braço dos family offices e hedge funds no mundo. Não, eu gosto de bonds, Gustavo, eu gosto de dividendo, eu gosto de rates. O que você consegue criar um pouquinho mais apimentado para a gente? A gente sabe, a gente tem acesso aos guilds, a gente tem acesso aos treasury bills, mas eu quero algo um pouquinho mais apimentado, com risco, com emissor diferenciado ali, que a gente possa ter acesso. Tudo bem, a gente pode de repente olhar para um Bulge Brackets, para um Bank of America, para um Goldman Sachs, e estruturar uma nota onde ela vai ser Brasil com banco Goldman Sachs US. E aí você faz um bond, praticamente uma nota, onde você vai ter capturar ambos os riscos. E eu vou ter um cupom maior, um yield maior. Então a gente acaba surfando vários mercados. Eu acho que o momento está um pouco volátil para todos os mercados de forma geral. E nesses momentos a gente tem que ouvir cada estratégia, cada mandato e se adaptar a cada estratégia de cada investidor. E setores que merecem a atenção em 2025? Olha, a gente acaba ficando um pouquinho mais em equities ali, um pouquinho com mais volume, né? Com os principais equities do mundo, por exemplo, os magníficos, né? Seven, né? Magnificent Seven, que são os maiores equities no mundo, né? Tesla, Nvidia, a gente acaba fazendo bastante estratégias pelo volume, né? Então, acaba que a gente fica, no final, mapeando o que traz mais de volume, o que são os índices. Acho que a gente se move um pouquinho pela demanda dos investidores. E como tem mais demanda
nos principais estoques do mundo, a gente acaba ficando mais ali. Mas a gente também tem, por exemplo, viu que na semana retrasada, a parte de armamento europeu, a gente começou a ver um spike, né? A gente começou a ver que as empresas de armamento, de armas europeias, começaram a ter um upside muito robusto, né? Se você puxar os equities aqui na Europa, no bloco europeu como um todo, você vai ver que depois que teve toda essa parte de choques aí entre US, Europa, de forma geral, essas ações começaram a subir bastante. Não que a gente tenha feito algo, mas a gente, novamente, a gente não tem um book próprio, a gente nós somos um broker mais ativo, próximo dos grandes bancos, próximo dos research e principalmente olhando para onde tem mais fluxo. E o mais fluxo nesse momento é a parte de US Equities, bonds a gente já também faz essas estruturas, conforme eu falei, uma Credit Link Note, um CDS, a própria commodities a gente acompanha bastante WTI, bastante oil, gold, crude, a parte de copper, também cobre. Mas então acho que fica um pouquinho, a gente é mais dia a dia ali de family office e o que tem mais fluxo no final do dia, tá? Acho que essa pergunta seria mais para um cliente mais do macro, que já tem uma carteira de energia, ali que já cobre segmentos, né? Mas a gente está próximo dessas casas também. Tem investidores nossos tem clientes nossos que têm fundos que cobrem, esse aqui é um fundo que cobre a parte de energia, esse fundo cobre a parte de commodities como um todo, é um fundo macro. E no final a gente acompanha essas estratégias e tenta otimizá-las. Né? Você falou em commodities e petróleo, como é que está essa situação aí no mundo diante de todas essas circunstâncias, né? Inclusive, se você também tem olhado aqui para o Brasil. Olha, a gente acompanha, não tem saído tanto a crude oil, né, no momento. De vez em quando a gente, né, olha com um pouco mais. Depende muito do family office, ele acaba personalizando um pouquinho mais a estratégia. No momento, o oil, o WTI, ele está com a gente costuma, tem duas curvas no mercado, né? Backwardation e contango, né? O backwardation é quando você tem uma curva ali no spot um pouquinho maior, e é o cenário que a gente está vendo nos interest rates, né? A curva curta maior que a curva longa, né? E esse cenário é propício, a gente consegue ter a gente consegue criar valor criando estruturas envolvendo puts, onde você ali já tem o oil ele voltando ali, acho que 12 meses, o high do 12 meses do WTI ali 80 e pouco, 84, 85. O low ele está ali em 65, o oil ele está 68, 69, o WTI, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja um pouquinho not updated, mas acho que está mais ou menos ali, está no 68, 69. E o backwardation da curva permite que a gente construa soluções em puts, né? A put ela fica melhor do que a call. E para quem não sabe, a put é quando né, você pode fazer um short put, você você consegue capturar um prêmio maior num cenário que a curva ela é maior no curto prazo do que no longo prazo, né? O backwardation. Então a gente pode fazer uma estrutura envolvendo short put. De repente, né, eu tive hedge funds no Brasil também, aí já passando para outra, né? Mas basicamente, para terminar o oil, né? Eu acho que a gente acaba em commodities, a gente de vez em quando constrói algo em copper, em cobre, envolvendo, a gente olha uma casa de research, a gente olha, pô, essa estratégia que faz um pouco de sentido, a gente acredita que o copper vai bater lá, sei lá, 40% em 3, 4 anos, 50% de ganho, então a gente monta uma estratégia com bônus, envolvendo ali um leverage maior. Então tudo é possível, né? A gente vem acompanhando mais US Equities, mas commodities, acho que continua tendo choques de oferta e de demanda. Eu acho que quando você fala crude oil, você tem que olhar para as duas pontas.
quando você tem a possibilidade de um ceasefire, né, de cessar fogo entre US e entre Ucrânia e Rússia, você tem menos choques de oferta e de demanda, então você tem uma oferta mais casada ali com a demanda, você tem o preço, um preço um pouquinho mais acessível, um pouquinho menor. Então depende muito da oferta e da demanda para commodities. E os principais sinais para ficar de olho, né, nesses próximos meses aí. Eu sei que tem muita coisa para acontecer, a gente não tem uma bola de cristal, né, Gustavo? Gostaríamos muito, mas sinais existem, né? E o que você tem observado aí que é para ficar um pouco mais atento a respeito? Olha, acho que a gente está falando de vários blocos, né? Assim, no Brasil, acho que a gente continua ainda muito esperando aí o que vai acontecer nas próximas eleições. Tem toda a parte fiscal que a gente vinha acompanhando, que sempre foi um desafio no Brasil. As partes de leilões do Banco Central, parece que o USD-BRL ficou um pouco mais controlado, mas é muito pelo spread da curva de juros com a inflação. Estados Unidos, vamos ver até onde que vai o US tariffs. Eu acho que recessão, você vê que os bancos subiram só de 15% para 20% de possibilidade de recessão em US. Acho que essa pergunta envolve muito a parte que a gente acabou já conversando, né, do cenário, dos desafios locais, né, de cada bloco. A gente aqui em Londres acaba ficando acompanhando muito o bloco europeu, muito bloco em US e no Brasil, pelo fato de eu estar cobrindo também o país. Cada quarter, né, cada trimestre eu faço uma viagem, fico muito próximo dos players locais, acompanhando os riscos também locais e plugando a nossa plataforma lá, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que cada local tem seus desafios e pontos para ficar de olho. Acho que Europa, ponto para ficar de olho a guerra, ponto da inflação e tudo que a gente acabou já abordando, né, de forma geral. E agora, Gustavo, um conselho prático para os investidores. O que você tem de conselho aí para dar para os investidores brasileiros? Conselho, eu acho que para o investidor ali, vamos dividir em duas partes, né? Para o investidor de varejo, eu acho que é importante continuar internacionalizando, por mais, o dólar foi controlado, é agora que você tem que aproveitar, controlado entre aspas, né? Que você tem que aproveitar que está um pouquinho mais baixo e montar a alocação offshore. Nesse momento todo mundo esquece isso e acaba ficando com dinheiro mais parado no Brasil mesmo. Acho que está errado, tem que começar a aumentar a mesma participação offshore. Numa dessa aí, sei lá, o Bolsonaro é preso, o Lula continua no governo, cara, continua a mesma receita de bolo aí que está aí já, e eu acho que é sempre importante estar internacionalizando, diversificando o risco como um todo, tá? Porque o cenário é isso que eu falei, acho que como o juros no Brasil é muito alto, o spread real em relação à inflação fica muito interessante, o investidor gringo, que é o que comanda o mercado local no Brasil, ainda, sempre foi e é muito, a gente esquece disso, né? A gente acha não, porque está barato e eu vou investir agora e o time está correto, ou eu não sei o time, mas eu acho que vai acontecer ali, que depende tem que olhar para fora também, né? Eu acho que o IFIX e o Ibovespa ficaram muito de lado porque o gringo saiu, né? Foi buscar safe haven assets. E aí você vai ficar esperando 1 ano, 2 anos, ah, tomando ali, às vezes, um recuo ali do IFIX, do Ibovespa, mas entrega dividendo. Mas, cara, qual que é a solidez dos dividendos também? Se você tem um juros tão alto, até quando que vai conseguir continuar pagando? Quanto de default que vai tomar a carteira? Então, o investidor precisa se atentar com certas coisas. Às vezes você tem um investimento mais trivial em dólar e importante lembrar, o dólar subiu 25% em relação ao real em 24. Mas recuou agora. Bem, diversifica a carteira então, 50-50 já está ótimo. E acho que family office, acho que depende muito. Cada family office tem o seu padrão, tem o seu trabalho, os hedge funds, cada um tem a sua particularidade. Uns
têm uma carteira um pouco mais onshore, outros com a carteira mais offshore com safe haven, outros são mais sofisticados. E o movimento que eu venho observando é que os family offices vêm em grandes quantidades aumentando a alocação offshore, envolvendo soluções como SPV, AMC, carteiras offshore, com pagamento bullet lá na frente, depois da nova lei das offshores. Então, acho que é um mercado que muito vivo e que vem se adaptando às novas informações e como um todo. Maravilha, Gustavo. Mais uma vez, gostaria de te agradecer aí por você ter trazido esse panorama, né, de como o que está acontecendo e como está sendo visto, né, essas questões aí, Estados Unidos, Europa, que também ali acaba atingindo nós brasileiros. Não estamos numa bolha, numa redoma, né, somos também atingidos aí, tanto que muitos investidores estrangeiros, como você disse, saiu e, consequentemente, aí, o dólar aumentou e, claro, questões internas, mas também, né, contribuindo aí com os investidores estrangeiros. Gostaria então que você deixasse suas considerações finais e também aí as mídias sociais para quem quer conhecer você e a Strategy. Perfeito. Nós temos o site, né? Se você colocar Strategy Investment Solutions, você vai achar a gente. A gente fica aqui baseado em Londres, muito próximo dos grandes bancos. Nós somos parte também, a gente tem a Forte Securities em parceria, a gente atua em parceria com a Forte Securities, também Forte igual em português, né? Forte, que seria Strong, né? Forte Securities. É um broker, um dos top 5 aqui na Europa, com presente em 7 países, Austrália, França, Dubai. Então a gente está presente aí, esse brokerage nosso está presente em 7 países e qualquer um que vocês que queiram dar uma olhada aí no site, fico à disposição também para qualquer tipo de dúvidas que possam vir a surgir. Tenho o meu Instagram também, GustavoHC96, para quem quiser entrar lá. Eu não tenho postado muita coisa recentemente, às vezes o fluxo de trabalho acaba impactando nisso, né, em todos os estudos também e tudo mais, a gente acaba deixando um pouco de lado. Espero um dia estar um pouquinho mais presente, mas pode me seguir lá, pode ir acompanhando alguns posts que eu faço também da Strategy. A equipe aqui, a Strategy foi fundada recentemente, tem 5 anos já, parece que faz pouco tempo, mas 5 anos de bastante história. Todo ano a gente vem aumentando a parte de trades aqui, não só aqui na Europa, mas também na América Latina como um todo. E é isso, fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida para perguntar, enfim. Maravilha, Gustavo. Sigam o Gustavo, também aí entrem no site para conferir e conhecer um pouquinho mais a respeito. E pessoal, até o próximo episódio. Se você não é inscrito, se inscreva no canal do YouTube. Se você está me assistindo pelas plataformas de streaming, nos sigam também. Deixe suas perguntas. Eu encaminho para o Gustavo e para todos os convidados que vêm aqui. Deixe seu like e André, compartilhe para que mais pessoas vejam. André é quase, né, o nosso Investor Relation, né, André? Legal, legal. Maravilha. Pessoal, então até o próximo aí episódio do podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gustavo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.